Bom, gente, vamos então fazer um resumo da seção 1.5, que trata de funções exponenciais. Vamos nós aqui. Deixa eu pôr minha tela aqui para seguir. Isso, funções exponenciais, seção 1.5. Então, como a gente já estudou nas sessões anteriores, né? Já havíamos definido uma função exponencial se a sua representação algébrica fosse uma representação do tipo y igual a elevado a x, com a constante positiva. Não é? Havendo diferenças entre o comportamento da função quando esse a estivesse entre 0 e 1, aberto, né? Fosse 1, ou quando esse a fosse superior a 1. A gente vai voltar a ver esse resumo aqui logo adiante. Né? Muito bem. Agora, quando a gente fala em função exponencial, eu quero função de R. Né? Eu quero calcular essa função exponencial para qualquer número real. Então, eu preciso ver como é que eu vou compreender, estudar essa seção quando o x for número irracional. Né? Então, vamos rever. Qual é a noção que nós temos de a elevado a n quando n é um número natural? Não nulo, evidentemente. Né? Você pode olhar aí, se você pensar em a elevado a 3. Essa é a noção que nós temos, é de multiplicação sucessiva. É de a vezes a vezes a, 3 vezes. Então, a elevado a n para n natural é associada a essa noção de multiplicar o número a n vezes. Ele por ele mesmo, n vezes. Ok? Deixa eu clicar aqui. Isso. Se esse número for negativo, for um natural negativo, né? Se for um menos n com n natural, qual é o significado, então, da notação a elevado a menos n? Para que as nossas propriedades aritméticas fiquem válidas, a elevado a menos n é definido como 1 sobre a elevado a n, né? Ou 1 sobre a elevado a n. Ou seja, eu vou multiplicar a razão 1 sobre a por ela n vezes. Bom, aqui é só uma observação, né? Nesse caso, se você sabe calcular a elevado a n para n natural ou para a elevado a menos n, você sabe calcular a elevado a zero. Para que essa propriedade de preservar a base e somar os expoentes continue válida, nós definimos a elevado a zero como sendo um número 1. Tá? É por definição, porque a ao quadrado vezes a menos 2, né? Então você fica no numerador com a ao quadrado, no denominador com a ao quadrado, isso é 1. Então, para que essa propriedade fique válida, você teria que somar 2 menos 2 dá 0. Então, a elevado a zero seria igual a 1. Então, é por definição para que fique válida essa propriedade. Então, nós sabemos qual é o significado de a elevado a n, qual é o significado de a elevado a menos n, e sabemos o significado de a elevado a zero. Quer dizer, não é um significado, né? É uma conveniência. Né? Bom, e se eu expressar para vocês, então, a elevado a 1 sobre n, com n natural, qual é a noção dessa conta? Bom, está escrito aqui embaixo. O a elevado a 1 sobre n é um número b, tal que b vezes b vezes b vezes b vezes b n vezes dá igual a a. Né? Então, seria a noção de raiz enésima do a. É um número que, quando eu pego esse número e eu potencializo ele, a potência n vai dar o a. Então, a elevado a 1 sobre n, eu também tenho a noção do que fazer. Também se baseia no conceito de multiplicação sucessiva. Certo? Então, a elevado a 1 sobre n também é denotado raiz enésima de a. Muito bem. Então, eu sei calcular a elevado a um número racional, a elevado a p sobre q, com p inteiro, q inteiro, q diferente de zero? Sei.
o a elevado a p sobre q seria descobrir quem é o número a elevado a p, multiplicações sucessivas, e depois pegar esse resultado e extrair a raiz qésima desse resultado, né? Pensando na inversão das multiplicações sucessivas. Certo? Então eu sei. Agora, quando você escreve a elevado a x e esse x é irracional, qual é a noção que eu tenho? Olha, aí eu não tenho noção não. Eu não posso usar a minha noção de multiplicação sucessiva. Por exemplo, que eu escrevi ali, 2 elevado à raiz de 3. Não é multiplicar 2 por 2 por 2 raiz de 3 vezes. Não existe essa noção. Né? Então, como é que eu vou compreender isso? Ainda no contexto do capítulo 1. Depois a gente vai ver com mais calma, mais precisão. Mas ainda no contexto do capítulo 1. Como é que eu vou compreender o a elevado a um número irracional? Vamos ver um exemplo. Considere o a, então, como 2. E vamos ver como é que eu vou trabalhar com a noção da função real 2 elevado a x. Certo? Conhecemos os valores de 2 elevado a x para todos os números racionais. Ou eu multiplico, ou eu extraio raízes, combino, né? Faço essas combinações. Eu sei calcular 2 elevado a x para qualquer x racional. Então vamos pensar na representação gráfica dessa função definida sobre um conjunto dos racionais. Olha aqui. Agora detalhe é que essa ilustração aqui é um conjunto de pontinhos, porque eu ainda não sei qual será a altura, aqui uma ampliação, eu ainda não sei qual será a altura do 2 elevado a x se o x for números irracionais. E ali na reta real eu tenho infinitos números irracionais. Certo? Então vamos escolher um deles para a gente pensar como é que a gente vai conceber que nós vamos emendar esses pontinhos aí, 2 elevado a números racionais, por uma linha contínua. Como é que a gente vai conceber fazer essa emenda, né, para obter um traçado contínuo? Muito bem. Vamos pegar, por exemplo, o número x igual a raiz de 3. Então você vem aqui no eixo x e marca a raiz de 3 aqui. Então, se você subir essa linha sobre o raiz de 3, vai ter um vazio. Eu não sei como é que é. Mas eu sei que essa altitude aí é maior que uma certa altitude de um ponto marcado à esquerda dele e de um ponto marcado à direita dele. Olha aqui. Eu sei que raiz de 3 é maior que 1,7, que está lá no eixo x, e menor que 1,8. Então, se você olhar aqui no eixo x, quando você marca a raiz de 3, o raiz de 3 aqui no eixo x está à direita de 1,7 e à esquerda de 1,8. Muito bem. Sei calcular 2 elevado a 1,7? Sei. Isso aí é 17 dividido por 10. Então, eu pego 2, multiplico 2 17 vezes, ele por ele mesmo, e depois eu extraio a raiz décima dessa quantidade. Então, eu sei calcular 2 elevado a 1,7. Sei também calcular 2 elevado a 1,8, porque é multiplicar o 2 18 vezes por ele mesmo, né? E depois extrair a raiz décima. Então, eu sei que 2 elevado a raiz de 3 deveria ser superior a 2 elevado a 1,7 e inferior a 2 elevado a 1,8. Voltando aqui, né? Observando o gráfico, né? A altitude 2 elevado a raiz de 3 deveria ser maior que a altitude 2 elevado a 1,7 e menor que a altitude 2 elevado a 1,8. Né? Muito bem, agora eu vou refinar um pouco mais esse raciocínio. Bom, eu também sei que o raiz de 3 é superior a 1,73 e inferior a 1,74. Estou usando a calculadora para saber isso, né? Sei calcular 2 elevado a 1,73? Sei. 1,73 é 173 dividido por 10. Então, com multiplicações e extração de raízes, eu sei fazer essa conta. Também sei fazer a conta 2 elevado a 1,74. Então, 2 elevado a raiz de 3 é superior a 2 elevado a 1,73 e inferior a 2 elevado a 1,74. Se eu considerar mais uma casa decimal, uso novamente esse raciocínio.
se eu considerar 4 casas decimais, eu estou fechando, você está percebendo o que está acontecendo? Eu estou fechando a altitude, voltando aqui, vou mostrar o gráfico de novo. Eu estou fechando, né, essa altitude que eu desconheço sobre o raiz de 3, eu estou mensurando ela e deixando ela cada vez mais precisa, aumentando a quantidade de casas decimais. Ó. Então, quanto maior for o número de casas decimais que eu for fechando, for obtendo para fechar o valor raiz de 3, melhor será a aproximação da minha altitude 2 elevado a raiz de 3. Certo? Então, estou percebendo que esse valor 2 elevado a raiz de 3 é maior que qualquer número da sequência infinita. Ó, 2 a 1.7, 2 a 1.73, 2 a 1.732. Esses expoentes aqui são as aproximações decimais de raiz de 3, que é irracional, né? Então, eu aproximo pela esquerda por números racionais o raiz de 3 e calculo a exponencial. E também aproximo pela direita o número irracional, raiz de 3, e calculo as exponenciais. E assim eu vou fechando, quer dizer, assim, na altitude, né? Assim eu vou fechando aquela altura 2 a raiz de 3, com quantas casas decimais eu quiser. Né? Então é dessa maneira que eu compreendo como é que eu concebo o cálculo de 2 elevado a x, no caso aqui um raiz de 3, no caso especial, né? Ou 2 elevado a x, se o x for irracional. Então eu vou por aproximações, ok? Eu aproximo pela esquerda e pela direita e calculo os 2 elevado a p sobre q, né? com p e q inteiros, que me dão os números racionais. Bom, aí a ilustração do livro, né? A observação é que quanto maior, então eu tenho aqui vários traçados aqui, né? Alguns traçados aqui com base A inferior a 1, que são os decrescentes, ou 1 elevado a x, que é função constante, né? E alguns traçados aqui de 1,5 elevado a x, 2 elevado a x, 4 elevado a x, 10 elevado a x, que são gráficos crescentes. Ok? Então eu percebo que quanto maior for a base superior a 1, mais rápido é o crescimento dessa função exponencial. Ok? Então, só destacando novamente 3 comportamentos. Funções exponenciais decrescentes com base entre 0 e 1. Funções exponenciais, que no caso, uma função exponencial que é constante quando A for 1. E funções exponenciais crescentes com a base quando a base for superior a 1. Ok? Não é objetivo do nosso curso, mas a gente pode demonstrar então que essas propriedades aqui de exponenciação são válidas para todos os números reais x e y, porque você prova que essas propriedades são válidas para os números naturais, prova que são válidas para os opostos dos números naturais, prova que são válidas para os racionais e por limite de sequências aí a gente consegue provar que são válidas para x e y, sendo também irracionais. Né? Então, preservar a base, somar os expoentes, preservar a base, subtrair os expoentes, ou multiplicar os expoentes, preservando a base, ou fazer a última propriedade aqui, a distributiva, assim, né? A AB elevado a x seria comutar eu deixo todos os A's juntos, aí fica A elevado a x e o B elevado a x. Então vamos usar essas propriedades aqui, como se tivéssemos já demonstrado. Então, exemplo 1 aí da seção. Esboce o gráfico da função definida por 3 menos 2 elevado a x. Determine seu domínio e sua imagem. Muito bem. Eu conheço o gráfico dessa função? Ainda não, mas eu conheço o comportamento do gráfico definido por y igual a 2 elevado a x. Conheço. 2 elevado a x tem um comportamento assim, né? Assintótico no eixo x, cruza o y em 1 e cresce. Muito bem. Eu preciso de menos 2 elevado a x. A partir do 2 elevado a x, eu posso obter o menos 2 elevado a x. O gráfico de y igual a menos 2 elevado a x. Basta fazer a reflexão em torno do eixo x, porque eu estou trocando o sinal. O que é positivo passa a ser negativo.
Aí o gráfico de y igual a menos 2 elevado a x tem esse traçado aqui em verdinho. E o que eu preciso fazer agora para obter o traçado de 3 menos 2 elevado a x? Adicionar 3 unidades em todas essas contas aqui, grafadas em verde. Adicionando 3 unidades, ele sobe. Eu tenho uma translação vertical. Então, o gráfico de 3 menos 2 elevado a x, ele é um gráfico decrescente e tem um comportamento assintótico, né, por baixo, na altitude y igual a 3. Por isso é importante você ter feito os exercícios daqueles movimentos de gráficos das sessões anteriores. Certo? Vamos em frente. Segundo exemplo. Utilize um software para investigar o comportamento da função exponencial 2 elevado a x e o comportamento da função polinomial x ao quadrado. Qual função crescerá mais rapidamente quando o x for grande? Aqui eu vou fazer de conta, né, que eu estou usando o GeoGebra, eu já só pus as figuras já aqui para não ter que abrir o software. Então eu digitei 2 elevado a x com função f, com função g eu digitei x ao quadrado, daí o Enter, né, na mesma tela, aí eu vejo mais ou menos isso aqui por padrão. Então o f, a primeira função está em marrom aqui, e o g grafado em azul. Então nessa tela, observando essa tela, você pode pensar assim, olha, para x maior que 2, a função g fica maior que a função f, e cresce mais rapidamente. Então se você não sondar direito, né, você pode tirar uma conclusão errada observando essa tela. Porque, na verdade, a função exponencial cresce mais rapidamente do que qualquer função polinomial. Agora, se você der um zoom ou mexer na tela para observar o que acontece quando o x é superior a 2, né, o que não está sendo mostrado nessa tela aqui, você vai ver esse tipo de comportamento. Ou seja, o f, sim, ele é menor do que a função g, que é a x quadrado, entre 2 e 4. Mas quando o x passa de 4, 2 elevado a x é muito maior do que x ao quadrado, né? E cada vez maior. Então é a tal história do crescimento exponencial. Bom, as funções exponenciais são muito utilizadas na modelagem de dinâmicas populacionais, né? Em decaimentos radioativos, pandemias, né? Modelos de crescimento de vírus, né? Então vamos ver algum exemplo aqui. Suponha, e como é que eu faço esse tipo de modelagem, né? Suponha que certa cultura de bactérias tem uma população que dobre a cada hora. Então você vai pegar essa lâmina aí de gelatina, você vai pôr a bactéria lá, né? Deixa 1 hora, depois você vai com o microscópio, vai fazer a contagem, você vê que a população dobrou depois de 1 hora. Está sempre dobrando. Como é que você faz um modelo que dá a população dessas bactérias em função da hora? Vamos ver. A gente faz o seguinte raciocínio, né? Admito que a população inicial seja, por exemplo, de 1000 bactérias. Você coloca na gelatina 1000 bactérias. Admita também que né, seja num meio de nutriente homogêneo, em temperatura ideal, que você não tenha antibióticos ali, que o crescimento dessas bactérias não chegue na beirada, não tenha uma limitação. Então, no início do seu experimento, né, em situações ideais, você pode pensar em criar esse modelo aqui. Ó. No tempo zero, coloquei 1000 bactérias na minha lâmina. Deixei passar 1 hora. Quantas tem? Depois de 1 hora, 2000. Dobrou a população inicial. Se você deixar a cultura por mais 1 hora na estufa, o que vai acontecer? Na hora 2, no tempo t igual a 2, você vai ter dobrado a população do tempo anterior. Então você vai ter 4000, né? Mas veja, esse 4000 vai ser o dobro do que foi dobrado. Dobro do que foi dobrado. Se você deixar passar mais 1 hora, qual é a população? É o dobro da população do tempo 2, do tempo 2 horas. Percebe como é que eu vou obter o modelo?
Se eu deixar passar mais 1 hora, eu vou ter o dobro do estágio anterior. Quantos números 2 estão aparecendo aqui? Ó? No tempo 0, 2 elevado a 0. No tempo 1, 2 a 1. No tempo 2, 2 ao quadrado. E assim por diante. No tempo 4, 2 a quarta vezes a população inicial. Então, para um tempo t qualquer, 2 elevado a t vezes 1000. Certo? Esse t aqui, esse t do meu modelo não é só hora cheia. Esse t é um tempo contínuo. Percebe? É um tempo contínuo. Vendo o comportamento que dobra a cada hora, se você deixar passar 40 minutos, 15 minutos, você coloca o racional ali, 2 elevado a 1/4, 2 elevado a 1/3. Você vai ter a população naquele estágio do tempo t. Assim você tem um modelo. Né? Então, como é que você escreve a população P que depende do t? 1000 vezes 2 elevado a t. Né? No modelo simples, onde você não tem, como eu estava falando, você não tem antibiótico, não tem falta de espaço, né? Não tem falta de alimentação, não tem variação de temperatura. Né? Um modelo bem simples. Né? Os modelos mais reais são mais complicados. Né? Basta ver, tipo, na nossa pandemia aí, você vê, os modelos de crescimento não são tão simples assim. São modelos exponenciais, mas entram variáveis, né? Que o tornam mais complicado da expressão exponencial do comportamento dele, né? Bom, e para um comportamento populacional humano? Vamos fazer o seguinte. Lá no começo do livro, você recebeu uma listagem da população mundial a cada 10 anos no século XX. Era essa tabela aqui. Em 1900, 1,650 milhões de pessoas, bilhões, né? 1,650 bilhões de pessoas, porque a unidade está em milhões. E a cada 10 anos você tem a população mundial, até o ano de 2010. Então o que eu vou fazer? Em vez de ficar digitando x igual a 1900, 1910, 1920, eu vou pegar o 1900 como sendo zero, só para facilitar a visualização do gráfico. E em vez de digitar bilhões, eu vou digitar 1,65, 1,75. A minha unidade do eixo y será a unidade milhões. Então eu digito esses pares ordenados. 0, 1,65. 10, 1,75. Digito esses pares ordenados no GeoGebra e vou ver a seguinte tela. Tá vendo? Tá pequenininho aqui, mas eu sugiro que vocês refaçam esse exemplo aqui. Então eu vou ver essa disposição de pontos aqui e eu ajusto o eixo X, eu mexo na escala do eixo X para que eu consiga ver todos esses pontos aqui, para que eu veja o X igual a 110 aparecendo, porque a princípio ele não vai aparecer. Né? Aí eu arrasto aqui. E a unidade do Y é em milhões, em bilhões, perdão. Tá? Então ali o primeiro ponto é 1,65 bilhões de pessoas. Então o crescimento, você vê que esse crescimento não é linear, ele é um crescimento exponencial. Você vai sempre aumentando mais. Então vamos fazer uma interpolação exponencial aqui. Lá no GeoGebra, na calculadora Cássio você também tem esse comando. Mas lá no GeoGebra a gente faz um comando, chama-se regressão exponencial, abre colchete, fecha colchete. E eu coloco o nome dos pontos, vendo aqui na coluna da esquerda, os pontos são listados A, B, C. Isso aqui, por padrão, o software já dá esses nomes segundo o alfabeto, para os pontos que eu insiro aqui entre parênteses. Então eu coloco o nome dos pontos aqui e peço a regressão exponencial. Aí, quando eu dou Enter, eu vou ver bem no alto da planilha de álgebra, bem no alto, eu vou ver essa função aqui, ó, que aparece, que é o software que me dá. É 1,437 vezes z elevado a 0,014x. Então é uma exponencial de base E. E é aquele número irracional que aparece lá na física, 2,718, 2,718 aproximadamente. Aquele número chamado número de Euler. Né? Então a calculadora Cássio também faz esse tipo de conta para você.
ela te dá a melhor função exponencial que aproxima aquele conjunto de pontos. Então, depois, quando você dá esse comando, você vê a definição na janela de álgebra e vê o gráfico da função, né? E aproxima essa coleção de pontos, tá certo? De maneira que, se você quer uma aproximação da população mundial num ano em que não foi feita a coleta ou que não está lá naquela tabela, por exemplo, em 1975, na tabela não tem a quantidade populacional mundial em 1975, mas eu posso vir nessa função aqui e colocar aqui 75, certo? Porque em 1900 eu peguei como x igual a 0, então eu coloco 75 e no lugar do x e faço a conta e tenho aproximadamente quantos bilhões de pessoas eu tinha no mundo em 1975. É para isso que serve o modelo. Ou para fazer previsões também, né? Então aqui aparece o número E, né, do Euler, e nós temos uma explicação para esse número E, e ela vai ser importante mais adiante quando a gente calcular derivadas. Dentre as bases das funções exponenciais, uma merece destaque devido às suas aplicações, certo? E mais adiante a gente vai ver a importância disso. Para nós vai ser importante calcular o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico sobre um ponto da abscissa zero, sobre a abscissa zero, um ponto do gráfico que tem abscissa zero. Então aqui a ilustração do livro já mostra aqui, ó, quando você traça o gráfico de 2 elevado a x e desenha a reta que tangencia, a reta que melhor aproxima o gráfico no ponto 0,1, você vai ver que esse coeficiente angular aí é 0,7, ela tem um coeficiente angular de 0,7. Quando você pega 3 elevado a x, que tem um crescimento mais forte, um crescimento maior, e desenha a reta que tangencia 3 elevado a x no ponto da abscissa zero, no ponto 0,1, você vai ver que o coeficiente angular dela é 1,1. Então, entre, né, o gráfico de 2 elevado a x, que tem uma reta com coeficiente angular 0,7, e o gráfico de 3 elevado a x, que tem uma reta com coeficiente angular 1,1, deve existir alguma base, né? Entre 2 e 3, deve existir alguma base que me forneça uma reta que tangencia essa exponencial no ponto 0,1 com coeficiente 1, certo? Esta base é exatamente esse número E, que é aproximadamente 2,718,28,18,28, depois muda, não é dízima, não, é número irracional. É um número irracional. Então, esse número irracional E é o número que me fornece uma reta tangente ao gráfico de E elevado a x no ponto 0,1 com coeficiente angular 1. Isso vai ser importante para nós ali para frente. E quem deu o nome de E para esse número aí foi o Euler, Leonhard Euler. O pessoal, a gente chama o número de Euler. O número de Euler é porque ele denotou como a letra E esse número aí. Ele começou essa notação de falar, não, esse número eu vou denotar como E. Por quê? Porque ele vai ser importante para mim e ele é a primeira letra em latim da palavra exponencial, da palavra E. Então, na verdade, o E não é porque ele falou assim, não, eu vou dar a primeira letra do meu nome. Não, ele deu o nome de E devido à palavra exponencial em latim. A palavra que começa com a letra E, né? Então, essa é a nossa interpretação de qual a importância do número E. O número E vai ser a base da exponencial, cuja reta tangente ao gráfico dela, na posição 0,1, a tangência em 0,1, tem coeficiente angular 1. Ok? Aqui, então, eu estou só traçando aqui, né? Então, no crescimento exponencial, entre o 2 elevado a x e o 3 elevado a x, você tem um crescimento ali, que é o de 2,718 aproximadamente, né, como base, e tem essa propriedade de possuir uma reta tangente no ponto 0,1 com coeficiente angular 1. Okay?
Vamos para um outro exemplo, então. Então, sabendo mais ou menos como é que é o jeitão de e elevado a x, esboce o gráfico da função cuja representação algébrica é metade de e elevado a menos x menos 1. Calcule seu domínio e sua imagem. Bom, eu sei mais ou menos como é que é o traçado do gráfico de y igual a i elevado a x, certo? Crescimento, corta o eixo y em 0,1. Preciso modificar esse traçado até atingir a função meio de e elevado a menos x menos 1. Então, qual é a primeira modificação que eu tenho que pensar para obter metade do e elevado a menos x menos 1? É desenhar o gráfico de e elevado a menos x. Se eu conheço o e elevado a x, está com preto aqui na tela, o e elevado a menos x vai ser obtido por reflexão em torno do eixo y, porque eu vou trocar de sinal antes de fazer o cômputo da função. Lembra? Reflexão em torno do eixo y. Então, e elevado a menos x é decrescente e tem um comportamento assintótico para x positivo. Bom, preciso preciso traçar o gráfico da função que é obtida por multiplicação desta aqui por meio. Então, o que é que vai acontecer? Opa, mudou a tela aqui, só posso ir para a esquerda e para a direita. Aqui, ó. Aqui, ó, voltando aqui. Por meio. Então, vai ser uma compressão de fator meio, ou seja, aquele ponto de intersecção que estava no y igual na altitude 1, vai estar na altitude meio agora. Né? Todos os outros pontos as alturas vão ser multiplicadas por meio. Então, isso aqui não é uma translação de meio para baixo, não. Porque se fosse translação de meio para baixo, você cortaria o eixo x. Você não corta o eixo x. Você divide as alturas por meio. Então, o eixo x continua sendo uma assíntota. Tá bom? E agora, finalmente, para obter esse traçado do gráfico que está ali no cantinho em azul, eu preciso, agora sim, abaixar esse traçado de uma unidade. Então, agora sim, eu faço uma translação de uma unidade para baixo. Aí a minha assíntota que estava na altitude 0 passa a ser a reta y igual a menos 1. A assíntota passa a ser a altitude menos 1. Ok? Então, esse é mais ou menos o traçado do gráfico de metade de e a menos x menos 1. Por isso que você tem que estudar aquela seção lá dos movimentos de gráfico para ter uma rapidez na hora de trabalhar com essa definição aqui dessa nova função. Tá? Ok. Então, bom, domínios reais, porque trata-se de uma exponencial, e a imagem. Bom, a imagem, então, veja, no eixo y, eu não atinjo a altitude menos 1. Então, aberto em menos 1. E atinjo todas as alturas. Né? Então, a imagem é intervalo aberto, menos 1 infinito. Quarto exemplo. Faça uso de uma ferramenta gráfica para determinar valores de x para os quais vale a seguinte desigualdade. E elevado a x maior que 1 milhão. Bom, acho que deve pegar um x muito grande para ser maior que 1 milhão, né? Se você está percebendo como é que é a explosão, a gente tem essa gíria, né, de explosão exponencial, né, para crescimento de bactéria, crescimento populacional, crescimento dos infectados por vírus. Esse x aí não vai precisar ser tão grande, não, para você passar de 1 milhão. Veja bem, eu digito lá no GeoGebra, só para você, né, usar o GeoGebra. Refaça esse exemplo. Digite f de x igual a e xp de x. Sim, essa base e, como ela é muito especial, então ela vai ser, você não digita um número, a letra e, você digita exp, esse é o nome da função e elevado a x, exp de x. Assim como tem no teclado das calculadoras, em algumas calculadoras não tem a letrinha e, tem esse conjunto exp, em algumas delas, né? Mas sempre que você pegar esses aplicativos, esses softwares, e você quiser e elevado a algum número real, você vai ter que digitar exp, abre parênteses, coloca o número e fecha parênteses.
E depois eu dou Enter. Depois eu digito y igual a 1 milhão e dou Enter, para ver a reta da altitude 1 milhão. Aí, mexendo um pouquinho na tela, eu vou ver isto aqui. Claro que mexer um pouquinho, né? Eu vou ter que mexer a escala do y bastante, porque eu quero ver a reta 1 milhão. Então eu vou trazer a escala, eu vou mexer na escala até que eu fique vendo esse tipo de comportamento. Então vejam, o crescimento exponencial, a altitude da exponencial passa de 1 milhão e aí eu olho no eixo x. Vai passar de 1 milhão antes de atingir o x 14. E realmente, para x igual a 13, eu acho que eu estou lá por volta de 600 mil, né? E para x igual a 14 eu já passei de 1 milhão. Então o que eu posso fazer aqui para dar um zoom nesse cruzamento aqui? Eu faço o seguinte, eu digito x igual a 14 e bato um Enter. Aí vai me aparecer a reta de equação x igual a 14, né? Que não é gráfico, é uma equação de reta. X igual a 14, eu digito, vou deixar em preto mesmo, só para mim poder dar um zoom e ir fechando. Aí com a mãozinha do mouse, eu vou dando zoom lá naquela interseção lá. Aí eu vejo mais ou menos a seguinte tela. Aqui, ó. Então, nessa reta pretinha que está destacada aqui, é a reta de abscissa x igual a 14, né? Então, eu realmente vejo que para x igual a 14 eu já passei de 1 milhão. Para x igual a 13 eu estou abaixo de 1 milhão. Né? Ó, aí se você fizer na calculadora, você vai ter os valores aproximados aí dessas grandezas, né? Mas isso aí, essa exploração mostra para a gente que quando a gente fala em crescimento exponencial, cresce mesmo, cresce muito, muito rápido, né? Ok? Então eu sugiro, esse aqui é só um resumo, né? Eu sugiro que vocês sempre peguem o livro texto, né? Não fica só nesses vídeos, nessas videoaulas aqui. Isso aqui a gente faz para suprir assim, a necessidade de vocês me verem, eu tiro alguma dúvida, eu esclareço alguma coisa. Mas nada substitui o estudo do livro. Então estude a seção 1.5, refaça os exemplos usando o aplicativo que eu sugiro que vocês usem. Façam esses exercícios que eu chamo de exercícios essenciais, tá? 1, 2, 3, 4, 7, pula alguns, ó, 9, 11, 17, 19. Basta fazer esses daqui que você vai estar fazendo os diversos tipos de exercícios, né, que eu recomendo, tá bom? E depois a gente vai ter aula de exercícios sobre essa sessão aqui. E a próxima será a sessão 1.6. Obrigado, então. Até lá.